Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante na saúde da população brasileira e mundial. Hoje a gente vai conversar sobre o câncer de intestino. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente trouxe alguns amigos, alguns profissionais muito competentes que atuam diretamente com esse tipo de doença para estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Fanelli, eu sou oncologista clínico, trabalho aqui no Ionco, em Jundiaí, e meus amigos, meus colegas que estão aqui, eu vou pedir que eles se apresentem e agradecer a presença deles aqui essa noite. Silvio, por favor. Meu nome é Silvio Leão, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista e trabalho na área de oncologia do aparelho digestivo. Agradeço o convite, acho que vai ser muito interessante, porque é um tema bastante palpitante e tem, além de tudo, uma urgência de necessidade em falarmos sobre isso, né? Porque é um tumor que impacta bastante a população geral e a gente precisa trazer informação adequada para que todos aprendam e se sintam esclarecidos em como lidar com isso tudo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Imagina. Bianca, Obrigada pelo convite, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu sou Bianca Bonetti, sou oncologista clínica e oncogeneticista, que é a parte que estuda os cânceres hereditários. Também atuo na Ionco e espero poder contribuir bastante para a nossa discussão. Lucas, Queria agradecer o convite. Eu sou o Lucas, sou cirurgião oncológico, trabalho na Ionco também. E assunto super importante para a gente tratar, ainda mais no mês de conscientização, né? Acho que essa troca que a gente vai fazer vai ser bem importante para puxar esse assunto, fazer com que as pessoas se informem e ganhem com isso, né? então vamos lá, para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, vou começar com um questionamento bastante simples, mas importante para quem está assistindo a gente. Vou pedir para vocês explicarem como que o câncer de intestino começa, né? Como é que é a história do desenvolvimento dessa doença? Você pode falar um pouquinho para a gente, Silvio, por favor? Pois não. Só lembrando que quando a gente fala de câncer de intestino, né, Marcelo, Lucas, Bianca, a gente está falando basicamente do intestino grosso, né, que a gente chama também de cólon, né, já que o intestino delgado é, é um tumor muito mais raro, muito pouco frequente. Agora, o câncer de intestino é o segundo no homem e o segundo na mulher, então é de importância vital aí para a gente entender. O câncer de intestino, na maior parte das vezes, ele é assintomático. Ele não dá muito sintoma, a não ser, obviamente, que ele esteja já de uma apresentação mais avançada, né. Então, mais importante do que a gente, buscar inicialmente sintomas, é a gente entender que esse é um tumor que é absolutamente prevenível, né. É um tumor que é possível prevenir. Ele nasce na mucosa, a maior parte dos tumores do intestino nasce na parte interna do intestino, no revestimento interno que nós chamamos de mucosa. É onde passa o cocô, né, Silvio? Exatamente. Ali o intestino grosso é o final do intestino, é o esgoto nosso, digamos assim, né. Ele tem essa parte do intestino, ela tem função basicamente de reabsorver a água, produz um mínimo ali de energia com a atuação de bactérias, mas basicamente é absorver água e armazenar fezes, então é onde passa o cocô, é o finalzinho ali do esgoto. Então a gente tem que entender que precisa de muita atenção, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre os Vai sim, sintomas, vai sim, vai. mas inicialmente é entender que é a parte final do intestino, os últimos 2 metros, 2 metros e um pouquinho ali do final do aparelho digestivo. E ele tem uma sequência, né, Lucas? Ele não vai nascer um tumor logo de cara, né? Tem uma sequência na evolução dele. Como é que é isso? Exatamente, doutor. Eu acho que
Esse talvez seja um dos pontos chaves que a gente tem como profissional da área da saúde, para a gente poder atuar no câncer do colo retal, né, do intestino grosso, em diferentes estágios da evolução. Dentre os tipos de câncer, isso é muito importante a gente falar para a população como um todo, o câncer não é uma coisa só. O câncer é o nome de uma doença, mas que em cada órgão que ele se apresenta é de um jeito. Quando a gente pensa no intestino, a evolução dele é muito bem definida. Então a gente consegue agir em várias áreas dessa evolução. E acho que é nisso que é importante, né, doutor, quando a gente pensa em prevenção e quando a gente faz as medidas ativas para combater essa lesão, né? Então, a gente precisa tocar num assunto que é muito importante, né? Que a gente tem aí uma janela de oportunidade para a gente interferir nessa evolução, né, na manifestação dessa doença, com um procedimento muito simples, que é a remoção das lesões precursoras, né? Com Os chamados pólipos, né? Então a gente não tem um tumor que se forma de um dia para o outro, mas a gente tem um processo de doença Não, né? que pode demorar muito tempo, anos. 10 anos, às vezes mais. O que está estabelecido hoje, a média são de 10 anos, né? Exatamente. É 5 anos até virar um adenoma, né? E depois mais 5 desse adenoma virar um câncer, né? Exato. Então, não dá isso. E, obviamente, nem toda doença é igual, nem todo paciente é igual, né, Bianca? Então a gente não vai falar, todo mundo só vai fazer colonoscopia de 10 em 10 anos, né? Tem situações especiais que a gente encurta esse intervalo, né? A gente vai falar mais adiante quem são, né, essas pessoas que vão precisar encurtar esse intervalo aí no rastreamento. Mas eu acho que precisa ficar claro isso, né? Que a sequência é, na maior parte das vezes, existe uma porcentagem muito pequena que o tumor não nasce em pólipo, né? Que a gente chama de câncer de novo, mas a maior parte nasce em pólipo, ou seja, são verruguinhas, né? Às vezes é do tamanho da cabeça de um alfinete, 3 milímetros, 4 milímetros. E se a gente não remove esse pólipo, essa verruguinha, ele vai crescendo, se desenvolvendo e aí sim aparece o câncer, né? E se a gente pensar em quem na população geral, né? Não vamos pensar em situações muito especiais, vamos pensar Populacional. na nossa população como um todo, né? Quem são as pessoas que têm que tomar mais cuidado, ou quem são as pessoas que têm maior propensão a desenvolver esse tipo de doença? Em relação à história pessoal, história familiar, os hábitos, né? Quais são esses fatores de risco que colocam essa pessoa numa chance maior de desenvolver a doença? Eu acho que precisa dividir, né? Existem os fatores ambientais e os fatores que são inerentes da própria pessoa, né? Então, esses fatores genéticos, vai entrar o principal fator de risco, familiares de primeiro grau, né? Com câncer de cólon. Então, são um fator de risco importante as pessoas lembrarem. E aí vem os fatores modificáveis, né? A alimentação, a dieta, a prática de exercícios físicos, o consumo de álcool, o consumo de bebidas, de cigarro. E aí são os fatores de risco modificáveis, né? Se fala muito em dieta hoje em dia, né? E tem uma relação muito forte com o câncer de intestino, Tem. né? Que a gente poderia falar a respeito desse Acho que desse o principal é abuso de álcool, né? A gente sabe que traz alteração, faz parte, se a gente puder chamar isso de dieta. Agora, o consumo de principalmente carne vermelha, né? Carne Embutidos, né? vermelha, embutidos, esses defumados, né? Então, alimentos defumados, aquele pretinho ali do churrasco, né? Que a gente gosta tanto, né? A gente sabe que os defumados liberam muitos elementos aí que aumentam a mutação da célula e que favorece Gazizados também, isso, né? Alto em gorduras saturadas. isso. os alimentos hiperindustrializados, né? Sim. Que Que a base a gente da fala muito, né? exatamente, né? Isso, os ultraprocessados. Processados, exatamente, ultraprocessados, né? E, por outro lado, a diminuição de consumo de fibra, né? Porque normalmente o carnívoro não gosta de comer muita salada, verdura, legumes, né? É, diminuição de Então, fibras. é importante saber que a fibra, uma boa evacuação, né? Um bolo fecal bem formado, um cocô bem feito,
tentar evacuar como se tivesse, imagina que é o formato de uma banana, né? E quando você vai ao banheiro, tem a sensação que esvaziou. Então, se o formato é um formato bom, igual uma banana, e você está conseguindo sentir que depois evacuou e esvaziou, esse é o ideal. Agora, para isso, você precisa de fibra, de líquido, de atividade física. Então, se por um lado a carne, o embutido, o defumado, o corante, o álcool, o cigarro pioram, por outro lado, a evacuação bem feita, né, a fibra, o líquido, a atividade física Vai ser uma ajuda. consequência, né, a boa evacuação vai ser a consequência dos bons hábitos, né. Exata Provavelmente tem como saber se o intestino está funcionando bem através das fezes, Exato. né. Mas precisa, reenfatizar que o que você falou foi importantíssimo, né, Bianca? Reenfatizar que, a presença de história na família, né, como você disse, primeiro grau. Então, pai, a mãe, o tio, o irmão, chama atenção. São pessoas que precisam ficar muito atentas, porque aumenta o Com risco, certeza. né. Então, É o tem que ficar bem risco atento na importante. história familiar. Tem um conceito que ele é muito importante e às vezes as pessoas confundem. E o paciente também, ele chega sempre para a gente no consultório, uma pergunta habitual: doutor, meu câncer é genético, né? Então a resposta é: o câncer sempre é genético, né? O que a gente precisa saber é se a gente nasceu com aquele defeito genético ou se a gente adquiriu isso ao longo da vida, né? E para adquirir esses maus hábitos, muitas vezes é onde tem o gatilho para o desenvolvimento da doença, né? Às vezes não, às vezes é obra do acaso e a pessoa não tem nada, não fez nada de errado, Sim. mas ainda assim acontece. É que esse é um raciocínio bem legal de construir, né, doutor? Porque assim, quando a gente pensa do antecedente familiar, e isso gera muita dúvida nos pacientes como um todo, né? Eles chegando, doutor, meu câncer é genético, porque minha mãe teve o câncer de intestino. A gente sabe que a minoria é genético. Só que os hábitos. Hereditário, né, Lucas? Hereditário, desculpa. Só que os hábitos familiares são parecidos, né? Então, por exemplo, na família Isso. que se bebe muito, que tem muito embutido, às vezes não tem o hábito de praticar atividade física. Tinha até um samba, né? Lá na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe e aí todo mundo samba depois, né? Nesse questão é importante, vai ter que usar um termo técnico, mas a gente tenta explicar para as pessoas mais leigas, né, a questão de hereditariedade de ser o que a gente chama monogênico, né, de a causa do câncer está ligado a um único gene, que é a minoria dos casos, então é 10%. Todo câncer é genético, igual o doutor falou, né, doutor Marcelo, mas aí bem colegenes, né, aí são assim, interações genéticas de vários genes, e aí entra fator de risco ambiental, elevando esse risco, e aí é responsável pelos 90% dos casos, né, que é uma mutação adquirida. Mas quando é familiar, não quer dizer que não seja genético, né. Exato. Tem algum outro componente genético ali, poligênicos, não é um único gene determinando aquele câncer, né, mas com certeza o fator ambiental vai ativar aquele gatilho genético e vai fazer com que a pessoa tenha um câncer, né, isso Tem é uma muito importante. analogia que ela é muito legal de explicar. Eh, Imagina o intestino da gente como a mangueira do jardim, né? Então a gente faz um corte nessa mangueira e olha a mangueira de frente. Então lá no meio está lá o cocô, né? O produto daquela digestão toda. Então vamos dizer que a gente não fez cocô direito porque a dieta está errada, comeu um montão de carne, não comeu fibra, o intestino tá preguiçoso, está ressecado. Então aquele bolo ele fica ali dentro do intestino inflamando a a parte de dentro da mangueira. E aquilo é uma inflamação crônica, né. E quanto mais inflamado, quanto mais tempo essa inflamação fica ali, mais chance desse processo de doença se desenvolver ao longo dos anos, né. Então é mais ou menos isso que acontece. E essa inflamação hoje a gente sabe que se discute bastante o papel das bactérias dentro do intestino, né, Silvio? Perfeito, perfeito. O bioma intestinal impacta demais nisso, né? A gente tem biomas distintos no corpo, né? A gente tem bioma seria como a flora a gente falava antigamente, né? A gente não usa mais flora porque não é só vegetal, né? Então a gente tem ali bactéria, vírus, fungo. A gente tem uma população esperada na boca, na pele, no intestino.
Quando você tem uma alimentação inadequada, a vida sedentária, a obesidade, o consumo de álcool, isso tudo vai mudando os componentes da mucosa, da parte interna do revestimento do intestino, e vai mudando o tipo de bicho que tem lá. Eu costumo brincar assim, olha, imagina que você vá no Pantanal Mato-Grossense. É esperado que você encontre lá no Rio Paraguai jacaré, tuiuiu, piranha, isso é normal daquele ambiente, daquele bioma. Não é esperado que eu encontre isso, por exemplo, num outro bioma, no semiárido nordestino. Então, quando você vai mudando isso, é importante enfatizar que isso não é uma mudança de um dia para o outro, de meses, mas isso, hábitos que vão perdurando por anos, vão mudando aquele tipo de ambiente e vai mudando o tipo de bicho que tem lá dentro. E esse tipo de população de bactéria que a gente chama de bioma também vai interagir para provocar inflamações. Aí eu queria lembrar só, Marcelo, que também como lesões que aumentam o risco de câncer de coloretal, né, do intestino, as doenças inflamatórias intestinais, né? Nós temos aí a retocolite, a doença de Crohn, que são doenças autoimunes que promovem uma inflamação crônica. E como toda inflamação crônica, o que é? Machuca lá a célula, tem que nascer outra. Então, esse movimento de machucar e restabelecer vai aumentar o risco ali de ter uma mutação, que é surgir o câncer. Então, lembrando, Crohn, retocolite, doenças inflamatórias também exigem acompanhamento por aumentar o risco. Complementando também, as bactérias fazem toda uma modulação também endócrina, né? Então, o intestino também é considerado um órgão endócrino. Faz Perfeito. toda uma modulação, né, neuroendócrina que também Vai ajuda impactar no sistema imune de uma forma geral, né? no sistema imune e todo o nosso organismo, né? Hoje a gente sabe que isso está muito ligado, né, ao nosso estado geral de saúde, né, então é muito importante sim. E em relação aos sintomas, quais são os sintomas que chamam a atenção? Lógico, né, doença pequenininha, o pólipo, muitas vezes não tem sintoma nenhum, mas quando essa doença já aumentou em tamanho, o paciente já vai ter alguns sintomas, né, Lucas? Sim, doutor, acho que os colegas aqui podem me corrigir se eu falar alguma besteira. Acho que primeiro que chama a atenção, que faz o paciente procurar por ajuda é o sangramento. É. Eu acho que isso é unânime. Então, assim, embora normalmente ele seja, eh, anteriormente a isso, já apareça alteração na consistência das fezes, que pra gente já é um sinal de alerta. Isso não faz com que a população, no geral, busque atendimento. Mas quando aparece as gotinhas de sangue ou o cocô fica mais mal cheiroso, porque a depender da onde está a lesão no intestino grosso, isso pode acontecer, é quando ele vai procurar atendimento. E aí, ele já vai na cabeça já querendo a colono, né? Sem mais nada, assim. Preciso da colono pra gente ver o que tá por dentro. Só que normalmente, quando já é uma lesão sangrante, que já tem alteração do hábito da forma das fezes, isso já fala pra gente que se trata de uma lesão um pouco mais avançada, né. E a alteração do hábito intestinal, por exemplo, a alternância do hábito intestinal, às vezes a Tá. presença de ressecamento, como é que funciona mais ou menos essa situação? É, doutor, muito bem lembrado também, assim. A pessoa é muito comum que o hábito vai mudando, só que de uma forma tão lenta, na maioria das vezes, que a pessoa não se toca que o hábito está mudando. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa falar que antes ia 1, 2 vezes por dia no banheiro, sempre foi assim. Do nada começou a ir 1 vez por dia e não achava estranho. Depois começou a passar 1 a cada 2 dias, também não achava estranho. Quando ele chega no consultório, ele costuma falar, porque a gente pergunta ativamente, né, então essas perguntas não são uma demanda que ele traz pra gente, mas a gente perguntando pra ele, fala assim: "Doutor, há 6 meses eu mudei o hábito intestinal. Há tanto tempo eu mudei o hábito intestinal, mas não procurei porque eu achei que fosse da rotina, do dia a dia, então não me motivou, né, Para aprender quando você pra soltar, né". Sim. Ficar atento à mudança. atenta à mudança. Então, se você está indo no banheiro, meu comportamento é assim, vou sempre 1 vez por dia, passou aí 4, 5,
Mas voltou, alerta. Ah, não, agora está muito. Lógico que uma diarreia aguda, isso acontece, mas assim, se ficar frequente a mudança do hábito intestinal, tanto para preso quanto para solto, mas eu concordo com você, o que normalmente nos faz procurar é o sangramento. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né, Lucas? Nem tudo que sangra é hemorroida, porque todo mundo que sangra fala assim, mas o meu vizinho tinha hemorroida, sangrava. Sim, hemorroida sangra. Então, nem sempre fumaça é churrasco, pode ser incêndio. Então, sangrou, vai ver. E doutor, uma das alterações quando a gente pensa numa lesão mais baixa que a gente fala é mais para o final do intestino grosso. Perto do ânus. Exatamente. Perto bem da saidinha que os pacientes referem o quê? Que ele ia no banheiro e logo na sequência ele tinha vontade de ir de novo. Isso que fala pra gente, né, para o médico que a gente estudou essa parte? Que o esfíncter está acometido. Ou seja, tem uma lesão ali que fica acionando a musculatura do paciente, mandando uma mensagem lá para a cabeça dele, falando, viu? Você foi no banheiro, mas não esvaziou. Essa é uma queixa muito recorrente pra gente, né? E Falta de o esvaziamento, né? Exatamente. Sangramento. Ou uma cólica ali por baixo, né? A Isso. sensação de ter uma cólica, isso também é um sinal de alarme. e o cocô achatado também, né? Sim, sim. Pilado. O cocô em fita que a gente E aí? fala. Lembrando de novo, né? Tem que ser uma somatória, né? Como tudo em medicina, né? É uma somatória. Juntar. Uma única dorinha não faz verão, né? Então, a gente tem que lembrar que são sinais de alarme. O fato de você ter uma queixa dessa não significa que tem, mas significa que tem que ser examinado. Eu sempre falo desse paciente que a doença gosta de contar uma história para o médico. É isso. E a história não muda muito do livro para o que a gente vê, na grande maioria dos casos, né? Obviamente que tem exceções, e aí são lidadas como exceções, mas no geral ela vai contando uma história pra gente, né? E são essas coisas que a gente acabou de falar aqui, né? Uma coisa assim que é importante, né? A intenção não é gerar pânico, Não, de forma alguma. não vai gerar Tá. pânico, mas a gente está atento. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem hábitos inadequados, né? Que tem uma história eventualmente familiar positiva para tumor e que tem apresentado alterações de hábito intestinal que vêm se repetindo ao longo dos meses, meses, semanas, talvez às vezes é pouco, né? Mas alguns meses precisa procurar e ver o que está acontecendo, né? Então não é qualquer dor de barriga que a gente vai achar que é câncer, não é qualquer sangramento que a gente vai achar que é câncer. Mas lembrar, né? Que toda vez que sangra é hemorroida. Mas você tem que ver e ficar atento, porque Traz o diagnóstico, né? Sempre ao se o diagnóstico, se o sintoma vai piorando ao longo do tempo ou vai persistindo, aí é um sinal que a gente precisa procurar ajuda, né? E a gente chama de sinais de alarme, né? É, Sinal de alarme, tocou o alarme. Às vezes é o gato que subiu no muro, tocou o alarme, mas sim, tocou o alarme, convém você conferir. E é importante a gente sempre lembrar, ainda mais no mês de conscientização, que a gente acione esses sinais de alarme que a gente falou aqui, a gente sempre pondera. Mas também a pessoa que tem esses hábitos que a gente já falou aqui. Alimentação, o não praticar atividade física, tabagismo, etilismo, e não sente nada. É esse paciente, quando chegar na idade que a gente vai falar daqui a pouco, quando é essa idade, de fazer o exame para rastreio. Então vamos aproveitar e vamos falar de rastreamento e prevenção. Vamos lá. Perfeito. Então, mês de conscientização, de prevenção, né, do câncer de intestino. Então, uma coisa é prevenção, outra coisa é diagnóstico precoce, né? Então, prevenção, a gente vai estar procurando a doença naquela pessoa que não tem sintoma nenhum, né? E o diagnóstico precoce é quando o sintoma está começando, mas a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer o diagnóstico inicial, portanto, alcançar a cura de maneira mais fácil, né? Então, hoje, Fazer uma analogia? claro, Eu brinco assim com os pacientes. Uma coisa é você fazer a manutenção do seu carro.
Todo mundo que compra carro sabe que quando chegar no tempo X, ele tem que levar na concessionária para fazer a revisão, tá certo? Então existe isso que é a manutenção preventiva, né? Então isso existe para mama, para o intestino, para a pele, para todo os cuidados do nosso corpo, para o cardiologista, seja o que for, né? Exames de colesterol, etc. A outra coisa é, o meu carro está fazendo um barulho na roda dianteira. Eu não vou fazer prevenção, eu tenho que ser mais ativo, eu tenho que já procurar alguma coisa para mexer. Então, É isso mesmo. E qual que é o exame que a gente considera padrão ouro para fazer esse rastreamento? colonoscopia. E não tem outra coisa, né? A vida do gastro cirurgião e do oncologista mudou depois da década de 70, quando começou a fazer a colonoscopia, né? Isso absolutamente mudou a história do tratamento. Quando a gente olha as curvas, né, de taxa de cura e sobrevivência nos países onde a colonoscopia não é um obstáculo, Uhum. o que se observa a partir dos anos 80, 90 é uma queda vertiginosa desses números até esse momento que a gente está vivendo hoje. Mas infelizmente no Brasil ainda não é assim, né? A gente tem muita dificuldade ainda, né, Lucas? Sim, doutor. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa em várias realidades, né? Então isso é muito difícil quando a gente pensa em saúde pública. Eventualmente, UBSs, que é atenção primária, eles antecedem com sangue oculto nas fezes, que é o exame de entrada, né, o primeiro que é feito. Um exame mais simples, né, Lucas? Isso. E para selecionar o paciente que vai para colonoscopia, né? Fazer um filtro. Só que a gente está tentando lidar e divulgando, porque acho que é do papel do médico também a gente fazer essa divulgação e chamar a atenção das pessoas, da importância, para quando chegar na idade certa, por mais que não tenha sintoma, e aí é puxão de orelha em homem que normalmente não gosta de fazer exame preventivo, de fazer a bendita da colonoscopia, né? E com que idade que a gente pode recomendar esse exame? A partir de quantos anos? Doutor, isso vem mudando por conta da incidência. Antes a gente falava de 50 anos, mas eu acredito que hoje já está bem consolidado, que a partir dos 45 anos já está indicado fazer, mas isso pensando na população em geral. A gente avalia cada caso e com o passar dos anos e a incidência mudando, isso é uma coisa dinâmica e a gente está vendo acontecer agora, cada vez a gente está fazendo mais novo nos pacientes. É isso mesmo. E quando a gente pensa nas populações especiais, né, Bianca? Aqueles pacientes que têm história familiar, que têm alteração genética, essa recomendação muda um pouquinho, né? Certeza. Muda. Não vamos pensar em cânceres não hereditários, né, populacionais, então quando se tem familiares de primeiro grau, a gente tende a indicar aos 40 anos ou 10 anos do primeiro diagnóstico. Então, por exemplo, um familiar teve câncer de colo aos 40, aquela família começa a fazer com 30 anos a colonoscopia. Perfeito. E se o médico lá do postinho pediu a pesquisa de sangue oculto nas fezes e ela veio negativa, ainda assim a gente insiste em fazer a colonoscopia? Olha, pensando populacional, Não pensa populacional. não, né? Isso não costuma dar certo, né? Pensando individualmente, eu acredito que sim. Precisa fazer. É o único exame que você consegue visualizar diretamente a mucosa e intervir no pólipo, né, na evolução natural da doença. Acho que essa colocação dela é fundamental. A colonoscopia, só lembrando, né? Colonoscopia, como é que é feito? Você toma o laxante para limpar bem o intestino, né? Faz cocô limpando. Quando você está fazendo o cocô, parece um xixi é porque limpou. Aí é um exame feito sob sedação, né? Não dói. É preciso explicar que é um exame não doloroso. Não é para fazer Não era para fazer acordado. Esse é o exame que você toma o remedinho, dorme, tá do seu lado lá alguém cuidando do seu sono, um anestesista, alguém um médico que controle isso. Enquanto isso, o médico que faz a colonoscopia introduz pelo ânus, pelo reto, um aparelho igual uma endoscopia, só que é uma câmera. Uma câmera. É um tubo que tem uma câmera, ela vai olhar o intestino por dentro. Por que precisa estar limpo?
Porque o médico que está fazendo o exame está procurando verruguinhas, pólipos de 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros. Às vezes os pólipos eles não são elevados, eles são pólipos planos, então é importante para o exame que o intestino esteja bem limpo, Preparo, né? bem preparo bem feito. É importante que o paciente esteja bem sedado para o médico fazer esse exame tranquilo, que ele tem que penetrar praticamente com essa câmera por uns 2 metros, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E outro detalhe, é importante que o médico faça isso com muita calma, porque ele está procurando coisinhas pequenininhas, não é verdade? Então, não é um exame que dá para ser feito muito rápido e nem de forma intempestiva, porque pode ter alguns riscos. Então, Fala um pouquinho desses riscos, Silvio, por favor. então o risco primeiro é se o exame, se o intestino não está bem limpo, né? A mucosa, que é a parte interna, não está bem limpa, o médico pode não enxergar a lesão. No meio de cocô, ele não vai enxergar o pólipo ou um possível tumor pequeno, né? Então, primeiro isso que a gente diz é falhar na busca daquilo que a gente precisa. O segundo risco é se o paciente não está bem sedado ou se o equipamento não está tão adequado ou o médico não bem treinado, pode ter um risco de perfuração, por exemplo, né? É um risco baixo, precisa ser dito que é baixo, mas existe esse risco. Por isso que todo exame invasivo tem um protocolo a ser seguido. O outro risco o que acontece é um sangramento, por exemplo. Às vezes o médico tem que tirar um pólipo, uma verruguinha, ele tem que tirar lá uns pedacinhos, pode ter um sangramento. Então, isso tudo é para chamar a atenção que é um exame invasivo, seguro, mas como todo procedimento tem que ser bem feito, com calma, para que atinja um resultado adequado. É isso. Perfeito. E aí, então, vamos dizer que a gente fez a colonoscopia e aí identificou lá um tumor. Primeiro passo, Lucas, o que nós vamos fazer com isso? Calma, calma. Primeiro, acho que é a primeira palavra. Calma, calma. Procurar atendimento de médico que saiba lidar com isso, acalmar e tirar as dúvidas dos pacientes, e a gente vai fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? A gente viu a lesão por dentro da alça. A gente está lá do cano. dentro do cano, na luz do órgão que a gente fala, a palavra difícil que o médico usa. A gente precisa saber como está no entorno disso. E aí a gente lança a mão dos exames de imagem. A gente vai fazer a tomografia, ou se for o caso, a ressonância. E às vezes a gente vai combinar os dois também. Perfeito. Para daí a gente ter uma noção não só local de como está a doença, mas como um todo, o corpo todo do paciente. Para daí a gente definir, sempre em conjunto, qual que vai ser a linha de tratamento, né, doutor? Porque daí os bate-papos eternos que a gente tem entre o oncologista clínico e o cirúrgico, né? Que é basicamente essa mesa aqui, né? Literalmente. 2 cirurgiões e 2 oncologistas, né? Então, se não tiver um atendimento multidisciplinar, existe um risco de você fazer um tratamento além do necessário ou o oposto, aquém do necessário. Exatamente. Você tem que ter essa abordagem. E vamos então supor que a doença está localizada, bem bonita lá, esperando, olhando para você. O que você faz com isso? Você vai operar essa paciente em boa parte dos casos, Sim. né? Às vezes não. Às vezes é uma doença localizada que a gente diz só na parte da mucosa, Marcelo. Às vezes a própria endoscopia resolve. As lesões bem iniciais, né, que atingem a primeira camadinha ali, às vezes o próprio colonoscopista resolve. Lógico que para definir isso, você vai ter que fazer alguns outros exames para entender, que é o que o Lucas falou. Primeiro estadiar, até onde vai? Esse é uma praguinha da minha horta lá que não tem raiz aprofundada. Consigo tirar só tirando a mucosa. Pode ser possível. Agora, se ela se aprofunda, aí entra na sua pergunta. Entra na cirurgia. Eu gosto de operar, Marcelo. Eu me imagino. Assim como você gosta de dar remédio. Eu gosto também. Mas a gente só deve fazer Quando necessário. quando não tiver outro jeito, né, Silvio? Cirurgia só se precisar. Exatamente. E aí acho que uma preocupação enorme, né, dos pacientes.
E a bolsinha? Sempre que tem que fazer cirurgia, tem que usar bolsinha? Não, não, De não, forma alguma. não. A gente sempre fala que a bolsinha, quando necessária, é uma excelente aliada e ela faz diferença na vida dos pacientes, mas é só quando necessário, né, doutor? Exatamente. É o maior medo da população que vem pra gente quando. E de uma maneira assim bem prática, né? Quando que a gente tem que pôr a bolsinha? Então, inicialmente, é que a gente falou do intestino grosso como uma coisa só, né? Mas vamos lembrar que o intestino grosso tem partes, né? Imagina um cano que começa do lado direito do seu abdômen, ele sobe, imagina uma moldura no nosso abdômen. O intestino grosso é isso. Então, ele tem uma parte que a gente chama de cólon direito ou ascendente, depois tem uma parte que atravessa o abdômen do lado direito para o esquerdo, que chama transverso, depois tem do lado esquerdo, e o final tem uma curva que chama sigmoide e o reto que desce no ânus. Então, as colostomias, a maior parte das vezes, elas são feitas de duas formas. Ou porque o médico, quando tirou o pedaço do intestino, isso é mais comum no câncer do reto, que é a parte final do intestino. Se você tira um pedaço do intestino e não tem ainda segurança para fazer a emenda, a gente chama de anastomose, né? Juntar um pedacinho com o outro, ou porque a região está acometida de um tumor mais extenso, ou porque durante a cirurgia houve algum problema técnico, por exemplo, a pelve do homem, onde está o reto, é mais fechada, então dificulta um pouquinho mais. A pelve da mulher é um pouco mais aberta. Então, basicamente, a colostomia, quando a gente usa, é ou porque não conseguiu fazer a união das boquinhas, ou porque naquele tipo de tumor você precisou tirar o reto todo, tá certo? Às vezes tem que tirar até o ânus do paciente quando é no reto bem baixo, perto do ânus, tá bem? A outra forma que a gente usa a colostomia é quando a gente diz, e o Lucas colocou bem, é quando a gente quer uma proteção a mais para o paciente. É quando a gente fez a emenda, mas essa emenda tem risco de ter um vazamento. Aí a gente faz o que a gente chama de colostomia de proteção. O que que é? Enquanto aguarda aquela cicatrização, o cocô fica saindo por uma outra boquinha do lado do que a gente coloca lá de fora. E boa parte das vezes dá para religar isso, A né? maior parte das vezes dá para religar. Hoje em dia a gente usa colostomia definitiva só nesses tumores avançados do finalzinho do reto próximo do ânus. Lembrando que esses são tumores mais fáceis de serem diagnosticados. Por quê? Quando está pertinho do ânus, tem mais queixa, tem sangramento, e a gente precisa falar de um certo pudor ou mito, né? O receio das pessoas, ou o pudor ou a vergonha de se submeterem a um toque retal, né? Então, o paciente que tem uma queixa de sangramento, que tem uma queixa ali daquela coliquinha no reto, ou que não conseguir esvaziar, temos que lembrar que faz parte da consulta de um gastro, de um prócto, de um oncologista, precisa fazer um toque retal. Porque às vezes o próprio toque, Marcelo, não precisa nem de colono, o toque já define, ó, tem um tumor aqui, tá certo? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas a colostomia, Realmente. hoje em dia, ela é exceção, não é a rotina. E nisso vocês, oncologistas, nos ajudaram demais, porque provavelmente você vai falar sobre, às vezes tem casos que a gente precisa de vocês, né, tanto do oncologista quanto do radioterapeuta, para diminuir essa lesão. Às vezes até cura, a gente depois não precisa nem operar, podemos falar sobre isso, mas às vezes você consegue diminuir bastante para conseguir um espaço para quando operar não precisar usar a bolsinha. Por isso que esse é um tipo de tumor que precisa dessa visão multidisciplinar. E em relação a esses tratamentos que o Silvio comentou, Bianca, o que que a gente pode falar para o nosso espectador aqui, o nosso ouvinte, a respeito das quimioterapias? Quando que a gente indica, por exemplo, a quimioterapia? Antes da cirurgia, depois? Como é que é essa história? No câncer de colo, a gente usa quimioterapia em vários cenários, né? Como o doutor Silvio falou, tem mudado muito isso. A gente antigamente usava praticamente só depois a quimioterapia, né? E agora a gente
a gente cada vez mais tem trazido as quimioterapias para antes, né, cada vez mostrando que a quimio antes tem ajudado mais nas taxas de cura e também nas taxas de respostas, que é diminuir o tumor, né, para facilitar para o cirurgião. Tem os cenários, então, que a gente vai indicar, que é esse tratamento que a gente fala neoadjuvante, que é antes da cirurgia, utilizado mais no reto, Não é? que é no final do intestino. E tem um cenário que é adjuvante, né, que é geralmente mais no cólon aí, né, no transverso sigmoide, cólon esquerdo, que é depois que operou. A gente vai analisar, o patologista vai falar pra gente o tamanho daquele tumor, o tanto de linfonodos, né, que é as linguazinhas acometidos, e o oncologista vai julgar se a quimioterapia depois vai trazer benefícios para o paciente. Quando a gente fala benefícios, é o quê? Viver mais, curar, né, aumentar as chances de cura. Então, a gente pode usar tanto antes, geralmente no reto, como depois, né, nos tratamentos que não é do reto. E aí esses esquemas de tratamento variam bastante, né? Então, Sim. cada protocolo ou cada esquema desse tem um perfil de administração, de efeito colateral. A gente não escolhe sempre o mesmo protocolo para todo Sim, mundo, não é né? um para Então, todo mundo, né. tem muitas variantes aí, muitas questões que precisam ser analisadas para que a gente possa fazer o melhor julgamento e tomar a melhor decisão para esse paciente, né? Acho que essa visão Lucas tocou no começo, né? Eh, na talvez não, certamente eu sou mais velho aqui, mas eu aprendi a falar de tumor sobre o tumor do órgão, né? A gente falava tumor de intestino. Depois a gente viu que era o tumor do cólon direito tem um comportamento diferente, totalmente diferente do reto. É isso, né. Talvez aí lembrar, né, que a gente talvez não tenha reenfatizado no fator em sinais de alarme, anemia e emagrecimento, né? Emagrecimento de causa não esclarecida, anemia, que o tumor de colo direito dá mais anemia. Às vezes não tem, o indivíduo não vê o sangue nas fezes, mas tem anemia. Diferente da criança, né? A anemia em adulto quase nunca é por carência de alimento, né? A anemia em adulto é sangramento, né? Então precisa procurar sim. Que na verdade tem a deficiência de ferro, que ultimamente os médicos não fazem o diagnóstico da deficiência de ferro, só repõem o ferro e não faz a busca de onde está saindo o sangue, né. Exatamente. Importante, Ou seja, não tem anemia, precisa procurar o porquê da anemia no adulto, né? certeza. Não só repor, né. Exato. Muito, muito importante, né? Pessoal, a gente já está aqui há 45 minutos. Passou rápido. Acho que agora a gente precisa ir finalizando, e aí eu só queria lembrar, né, que o câncer de intestino é uma doença muito comum na população brasileira. O diagnóstico precoce e o rastreamento, eles são fundamentais para a cura, então quanto mais cedo a gente percebe a doença, mais fácil é o tratamento e maior a chance de cura. O método diagnóstico para isso é a colonoscopia. Ainda a gente tem algum chão aí para percorrer antes de substituir a colonoscopia por outro método. Precisamos muito que esse exame seja feito em abundância, com qualidade, e disponibilizado aí para todo mundo. Câncer de intestino não é uma doença de gente mais idosa apenas, pelo contrário, a população mais jovem vem sofrendo com essa doença cada vez mais. As estatísticas têm mostrado isso de forma consistente, né? É por isso que Então, mudou o padrão, né? mudou o padrão de rastreamento 50 aos aos 45 45 e quando tem na família, muita 40. atenção nessas situações especiais, né? Vamos precisar continuar aí na nossa luta de cirurgia, de quimioterapia ainda por muito tempo, né? Mas a única ferramenta capaz de mudar drasticamente o desfecho disso tudo é ainda a colonoscopia, o rastreamento e o diagnóstico precoce. Então, o que a gente precisava comentar de mais importante era isso. Eu acho que a gente fez um passeio bem amplo aí pela história da doença. E se você gostou desse nosso encontro aqui, eu peço que compartilhem esse conteúdo nas redes sociais de vocês, e nos colocamos aí à disposição para ajudar no tratamento e no diagnóstico desse tipo de problema. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Bianca, ao Silvio, Que agradeço. e acho que foi muito, muito proveitoso. Muito obrigado a todos vocês.
Yeah.